Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão nos assistir. Estamos hoje começando aqui na manhã de sábado, hoje dia 16 de fevereiro de 2013, com mais um programa Terceira Revelação, para falar da doutrina espírita, para divulgar o verdadeiro espiritismo, como a gente sempre lembra aqui no programa, que só através do conhecimento, do estudo, da pesquisa, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, se conhece realmente a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec nesse trabalho grandioso para todos nós. Que todos esses ensinamentos que os espíritos vieram nos transmitir é extremamente útil, porque são questionamentos que o ser humano faz. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão, a nossa função, né, num planeta como esse? Sempre com três aspectos inseparáveis, né? O filosófico, que questiona, que faz perguntas. O científico, porque a própria doutrina espírita foi revelada, foi trazida aí e codificada por Kardec num método da ciência, de pesquisa, de investigação dos fenômenos que aconteciam. Então é ciência, e isso tudo nos levando a uma transformação moral. Porque o grande ensinamento e o grande objetivo da doutrina espírita, quando os espíritos aí vieram trazer esses esclarecimentos de forma clara, de forma lógica, com raciocínio, com bom senso, é exatamente nos ajudar nesse processo dessa transformação moral que é tão necessária, né? E continua extremamente necessário hoje em dia, porque nós estamos aí a pleno vapor das descobertas da ciência, da tecnologia, mas ainda estamos muito engatinhando, né, vamos dizer assim, nesse aspecto moral, que é o que realmente importa. Sempre lembrando também dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a existência e a sobrevivência da alma, né? Estamos aí na matéria e ora fora dela. A reencarnação, que é um processo educativo de um auto-refinamento que só poderia, claro, ter sido criado por Deus para dar a oportunidade para todos nós, sem exceção, desenvolvermos essa capacidade intelectual e moral. Os mundos habitados, que a ciência hoje aí, a gente sempre fala aqui, mostra, essas moradas da casa do Pai, e também a comunicabilidade com os espíritos, através aí da mediunidade, mas de uma forma séria, de uma forma estudada, e a gente tem todos esses princípios aí para serem analisados, e é isso que a gente faz aqui, né, toda manhã, com a participação de vocês. Queremos pedir que vocês aí do YouTube continuem divulgando, continuem reproduzindo aí os nossos programas nos seus sites, porque tem sites aí de parceiros nossos aqui do Terceira Revelação que têm mais audiência do que nosso próprio programa no YouTube. Então a gente agradece essa participação, e esse é o nosso objetivo. Estamos aí, se Deus quiser, vamos completar em agosto 10 anos do programa Terceira Revelação, com essa audiência, com esse carinho, né, para podermos estarmos aí falando dessa doutrina. E para você, lembrando mais uma vez que gosta do programa Terceira Revelação e queira nos ajudar aqui, vinculando o seu comercial na TV Focus, é só entrar direto aqui em contato com a Carminha, com o Jairo, para nos auxiliar aqui nesse trabalho de divulgação. Você pode aí fazer o seu comercial, se quiser não precisa vincular ao programa, pode aí estar aí na grade da programação da TV Focus, para a gente continuar esse trabalho grandioso que é o da divulgação da doutrina espírita. José Manuel, bom dia. Bom, e nós temos muitos assuntos, né? Primeiro está aí, o Papa Bento XVI. Nós temos um só. E ainda tem os meteoros ainda. Quando você falou que mundos habitados lá para fora e tal, eu lembrei
eles estão fazendo, acho que reforma e jogando material para cá para o nosso lado, né? Pode ser. Porque ontem, aliás, eu vendo os comentários aí a respeito, se não fosse a comunicação instantânea que nós temos hoje no planeta, a globalização da informação, e se isso acontecesse na época da Guerra Fria, aí na década de 60, 70, o pessoal tinha apertado os botões e isso aí ontem tinha tido para o espaço e ia pulverizar a Terra e jogar os pedaços aí nos outros também, como estamos recebendo aqui. Por quê? Porque se fosse na época da Guerra Fria, entre União Soviética e o resto do mundo, e o Ocidente, isso teria explodido ontem, porque haveria a comprovação real, concreta, de um ataque atômico, de uma invasão nuclear lá dos Estados Unidos contra a Rússia. Aí eles apertaram o botão de lá para cá. O que aqueles loucos lá da Coreia do Norte também estão querendo fazer? Apertar para a Coreia do Sul, apertar para os Estados Unidos. O Irã quer destruir Israel. Israel quer a chance de destruir o Irã. Paquistão querendo apertar botão contra a Índia querendo apertar contra a Paquistão, porque eles estão cheios de bombas atômicas, eles estão cheios de potencial para destruir o mundo, e o mundo caminhando a passos largos para essa destruição, para virar cacos e se transformarem em meteoros e meteoritos para infernizar o resto aí do sistema solar e o resto da nossa galáxia. Então prestemos atenção o que estamos fazendo com o mundo. O que tem a ver o meteoro? Primeiro mostrou que nós estamos totalmente desprotegidos. Nós estamos num sistema planetário universal sujeito a tudo isso. De repente pode vir de encontro à Terra um meteoro aí do tamanho daquele que caiu na península do Yucatán e acabou com os dinossauros, que modificou a vida no planeta, acabou com 2/3 da vida no planeta. De repente nós podemos ser surpreendidos com um desses aí na nossa direção. E daí? Eu comento muito isso lá em casa, com as minhas netas e tal. Vejam, se de repente vocês estão felizes, alegres, contentes, no colégio, na escola, passeando, ou estudando, ou em qualquer lugar, na praça, na rua, e o céu fica roxo, violeta, lilás, um estrondo, não se preocupem. Pode estar acontecendo uma transformação planetária e nós estamos no momento certo, no lugar certo, porque ninguém passa por nada sem que haja necessidade no contexto do seu progresso. Uma coisa é certa, sagrada, imutável e infalível. Os que se amam se encontram logo. Os que se amam simplesmente vão se localizar na nova dimensão, sem os corpos, pelo amor, pelo sentimento, em espírito indestrutível. Os que se amam, não se preocupem. Então eu digo para eles assim, não se preocupem. A gente se encontra, não adianta, não precisa correr. Você, meu Deus, cadê papai, cadê mamãe, cadê meus netos, cadê meus filhos? Deixa, nós estamos no universo, nós somos cidadãos do universo. Estamos aqui de passagem. Por que sujeitos a essas intempéries e essas transformações? Porque essas transformações e intempéries, essa instabilidade planetária, essa instabilidade solar, do sistema solar e, consequentemente, do cosmos, ela faz parte do nosso aperfeiçoamento. Nós estamos nisso porque nós somos disso, nós fazemos parte disso. Nós estávamos todos juntinhos naquela bolinha de golfe quando o universo começou, esse aí, quando ele começou, nós estávamos juntinhos ali, irmanados como nunca. Então nós temos todos a mesma origem, que é Deus, a partir desse processamento da criação, que é a matéria elementar, e a partir desse impulso nós nos encontraremos pelo amor, pela fraternidade. Por exemplo, se filhos não amam os pais, pais não amam os filhos, a esposa não ama o esposo e vice-versa, eles não vão se encontrar, claro, e nem precisa, para quê? Para brigar na outra dimensão? Na outra dimensão eles não se juntam. Aqui estão juntos para passar por essa prova da incompreensão, da incompatibilidade de gênios, do exercício de tolerância entre ambos, da correção de, às vezes, inimizades do passado, rusgas que ficaram mal resolvidas, então estão juntos para isso. Mas se não se consertarem nessa encarnação, ou numa encarnação em que aconteça uma tragédia planetária, eles não vão se encontrar depois, porque não há amor, não há motivo de união entre eles. Agora, os que se amam, não se preocupem, não se atormentem.
estamos realmente desprotegidos. A nossa proteção é a natural, é aquela que a própria Terra proporciona e que nós temos interferido tanto nela como na camada de ozono e outras coisas mais. Mas a nossa proteção não precisa passar da natural e da nossa cautela, da nossa perspicácia. Eu até ainda agora, antes de vir para cá, falei para o Abel Martins, quando ele me deu as características do asteroide que passou aí, de 10 toneladas e tal, e eu estava falando para ele, pois é, fique preparado para correr. E botei entre parênteses, não sei para onde, mas para correr para algum lugar, porque aqui não tem jeito, aqui não adianta correr. Agora, o que nós temos que tirar disso somos nós, pessoal. Nós somos espíritos imortais, nós somos o produto da evolução da criação zero de Deus, a criação elementar, a criação básica, impulsionada para toda a diversidade universal e para a perfeição. Nós já somos o intelecto dessa criação, o intelecto dessa origem, que já somos individualizados, conscientes de nós mesmos e que já temos a liberdade de agir com a consciência e a inteligência própria, no sentido de fazer o nosso aperfeiçoamento, a nossa transformação e atuar na transformação da própria criação de Deus, da qual nós fazemos parte. E Deus conta conosco, com a nossa inteligência e com a nossa ação, para o cumprimento dos desígnios de progresso e de aperfeiçoamento de todas as coisas. Tudo está integrado. O vazio, o nada, nunca existiu. Em que pese a ciência, há décadas passadas, admitir o vazio, o Espiritismo há 155 anos veio dizer, nada é vazio. O que para vós possa ser vazio é repleto para a espiritualidade, para a realidade universal. Então nada é vazio e tudo está intercalado. E tudo tem um propósito sincronizado de atingir a perfeição. Então nós, seres humanos encarnados aqui, nós espíritos imortais, hoje aqui no planeta Terra, temos que ter uma certa cautela através da nossa educação, através do nosso comportamento, nós preservarmos realmente o planeta e termos o conhecimento para que o desespero não se abata sobre nós em momentos de tragédias, em momentos de cataclismos, como podem e estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Sempre aconteceram. Isso faz parte do universo. Se nós temos uma estabilidade um pouco maior hoje, geologicamente, planetariamente falando, nós já tivemos muitos tormentos planetários e astronômicos num passado nem tão longe assim. Então que nós estejamos preparados. Nós aqui, como disse a Valéria, nós estamos aqui para aprender essas coisas, para nos entendermos nisso tudo. Porque em nos entendendo, nós vamos ter recursos de estarmos tranquilos, estarmos consolados, estarmos em paz. É isso que nós precisamos, essa segurança. E termos uma tonalidade e um termômetro de avaliação de até onde essas coisas materiais devam nos influenciar, de até onde nós devemos lidar com elas, sempre com aquela distância de cautela em que podemos perdê-la e vamos perdê-la quando nós mudarmos de dimensão. É o que nós estamos passando, a Valéria tem uma pergunta aqui, e é o que nós estamos passando no contexto da humanidade que nos diz respeito. E nós vamos comentar hoje. Bom, e nós fomos aí, né? O mundo inteiro foi surpreendido pela renúncia aí do Papa Bento XVI. O que o programa Terceira Revelação tem a apresentar sobre esse tema, Zé Manuel? Olha, eu posso garantir para vocês que muito pouca gente tem coragem de fazer o que nós fazemos aqui. Desde o início nós estamos dizendo que nós agimos sozinhos, nós agimos sem instituição por detrás, nós agimos sem interesses pessoais e sem interesses de grupo. Então nós agimos a partir da honestidade consciencial, como diria, eu acho que o grande mestre Leonardo Boff. A honestidade consciencial. Tem que haver honestidade. Em havendo honestidade, nós vamos chegar a um bem comum. Nós vamos chegar a uma conclusão harmônica, eficaz, saudável e feliz para todos, a partir da justiça. Então a honestidade de consciência nos leva realmente, quando ela está aflorada, essa honestidade de consciência nos leva às conclusões verdadeiras, às conclusões eficazes, às conclusões de que nós realmente estamos precisando. Então esse programa aqui talvez seja o único no mundo
a censurar, como nós censuramos, o movimento espírita, que deturpa o conhecimento da doutrina espírita, que atrapalha o desenvolvimento da doutrina espírita e, consequentemente, atrapalha o progresso do mundo. Nós fazemos isso aqui e sempre falamos com relação a todas as outras religiões. A Igreja Católica é a mais próxima das realidades espíritas, é a mais viável de um intercâmbio entre as pessoas no campo da concepção, da fé, da comunicação com os espíritos. Sempre foi veiculado através do catolicismo a comunicação dos santos, a comunicação das revelações feitas por intermédio dos santos que sempre se manifestaram. Então vejam que até quem procura mediunidade normalmente é oriundo da religião católica. Eu mesmo fui um católico de berço e um umbandista de percurso, e hoje eu sou espírita, convencido, convicto. Então nós temos muito a falar. O Papa pediu reformas para a Igreja. Papa Bento XVI, que eu tinha algumas restrições, principalmente pelo que ele fez com o grande mestre e teólogo Leonardo Boff, que eu hoje trouxe aqui, vou mostrar para vocês a dedicatória que ele me fez, não agora, Roberto, mas vou mostrar para vocês, principalmente a partir de pessoas como Leonardo Boff, como outros grandes teólogos da Igreja Católica, estão aí para ajudar a reformar. O Papa pediu reforma, o Papa acusou de sujeiras na Igreja, palavras dele, entre aspas, a Igreja está cheia de sujeiras, e essas sujeiras na Igreja, ele não suportou. Eu tinha umas certas restrições, porque ele foi um dos que enclausurou o Leonardo Boff, tirou dele toda a possibilidade de agir como teólogo católico, de uma competência extraordinária, um homem digno de ser conhecido, estudado e de se aprender com ele. O Ratzinger, na época, era prefeito da congregação, da Sagrada Congregação para a Fé, para a doutrina e para a fé, caçou o Leonardo Boff por causa da teoria da teologia da libertação e tal. Então eu tinha assim umas certas restrições pessoais com relação ao Ratzinger. Hoje eu estou sentindo que ele está prestando um grande serviço à Igreja, como Bento XVI. Não suportou o clima, não suportou as negociações, não suportou aquilo que acontece na Igreja e que é cópia fiel do que acontece na política. Se nós analisarmos, por exemplo, o que foi o nosso Senado recentemente para eleger o presidente do Senado, todos os ingredientes da corrupção, da imoralidade, da falsidade, da hipocrisia, das farsas e das negociatas que aconteceram no nosso Senado agora há poucos dias para eleger o Renan Calheiros como presidente do Senado, acontecem lá no âmbito da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Todos os ingredientes que eu citei na política, na corrupção, na indicação dos corruptos, na participação dos fichas sujas, acontece na Igreja. Jorge Marrone é um bispo, ou é um cardeal americano, ficha suja, que vai lá votar no novo Papa e não aceita rejeição ao nome dele. Ele está assim de processo de acusações de ter, durante vários e vários anos, ocultado nos Estados Unidos os pedófilos da Igreja Católica. Roger Marrone vai lá votar, independentemente das censuras e do que o pessoal ache. Exatamente como temos deputados aqui que, independentemente de estarem condenados à prisão, foram lá e assumiram o seu posto como representante do povo. Não querem saber do que acha o povo, não querem saber do que acha a moral, a ética e os bons costumes. É exatamente igual. Esse Roger Marrone vai lá votar. As censuras contra ele são enormes, mas vai lá votar. Ficha suja, vai escolher o Santo Padre para a Igreja Católica. Então, eu estou aqui com esse programa, que é de responsabilidade minha. Esse programa aqui tem um nome, Terceira Revelação na TV, mas é produzido de responsabilidade exclusiva minha. Eu estou aqui para fazer as sugestões, para fazer as propostas. Uma delas seria de que a Igreja Católica se bifurcasse num setor patrimonial, que preservam muito, que é a causa de toda a desavença, e não a moral.
é a empresarial, é a patrimonial. Dividam, faça um setor patrimonial gerenciado com finalidade de lucro, que seja capitalista como que vise o lucro, independentemente de onde está se metendo. O indicado agora para o Banco do Vaticano é um diretor de empresas que fabricam navios de guerra. Já tiveram aí escândalos de que a própria igreja participava de empresas, de laboratórios que fabricavam anticoncepcionais, que a igreja é contra, mas o negócio é o lucro. Então, separem isso. A parte patrimonial, um setor gerenciada para o lucro, com objetivos materiais, com o objetivo que a igreja implantou no cristianismo, que é o objetivo de poder, de mando. Então, que fiquem com ele. Capitalizem ou continuem capitalizando o patrimônio, os bens, e socializando os sonhos. Porque o capitalismo, ele privatiza os bens e socializa os sonhos. O socialismo faz o contrário, socializa os bens e capitaliza e faz o contrário com os sonhos e bloqueia os sonhos. Você pode sonhar desde que seja de acordo com um partido único que manda em tudo. E já no capitalismo é diferente. Desde que esteja privatizados os bens, os sonhos estão aí socializados. Mas no socialismo, socializa os bens, mas privatiza os sonhos. Só pode pensar como mandam os Illuminatis, o partido único. Como também nós podemos observar essa mesma característica no capitalismo que socializa os sonhos. Pode faltar o pão na favela, mas não falta a televisão, não faltam as novelas, não faltam as ilusões. Então que a igreja faça isso. Capitalize, mantenha capitalizado, mantenha privatizados os bens e socialize os sonhos. E apresente para esses sonhos racionalidade na fé, conteúdo para transformar a humanidade. Nós temos a ver com isso, sim. Não só eu, como ex-católico, tenho a ver em função de 1 bilhão e 200 milhões de irmãos nossos que são adeptos da religião católica, da doutrina católica. E no campo espiritual, no campo ético e moral, mudem os seus dogmas de fé. Os dogmas de fé das igrejas, e particularmente da católica, são inaceitáveis, inconcebíveis e insustentáveis à luz da razão, à luz da ciência, à luz dos nossos dias. São insustentáveis, por isso não funcionam, por isso não convencem e não mudam nada, nem os próprios dirigentes. Eu mostrei para vocês e vou mostrar de novo. Madre Teresa de Calcutá, Venha Ser Minha Luz, é o título do livro, onde ela pergunta: disseram-me que Deus me ama e ainda assim a escuridão, o frio e o vazio são tão grandes que nada toca minha alma. Terei eu errado ao me entregar cegamente ao chamado do Sagrado Coração? E diz o título: Cartas de Madre Teresa mostram que, assim como os santos, ela viveu o tormento de questionar a existência de Deus. Madre Teresa de Calcutá. Por que esse questionamento sobre a existência de Deus? Por falta de conteúdo racional, inteligente, convincente a respeito de Deus. Então os dogmas da Igreja Católica, como de todas as outras igrejas, os dogmas fundamentais de sustentação, os seus princípios básicos, estão todos eles vazios, anêmicos, sem condições de convencer a ninguém, sem condições de transformar a ninguém. Além de Madre Teresa de Calcutá, olha o que disse o Papa João Paulo II, grande João Paulo II. Esse tinha um conteúdo pleno, esse era um homem de conteúdo pessoal, individual. Esse sabia o que tinha que fazer. Não fez tudo porque isso é muito difícil, quase impossível. Ou mesmo, eu posso dizer que é impossível fazer transformações radicais, transformações de peso numa organização, principalmente religiosa, cheia de dogmas e de
petrificações de consciência, petrificações em preconceitos, é impossível praticamente. Mas olha o que disse isso, na encíclica Fides et Ratio, Papa elogia Copérnico, outrora banido pela igreja, e diz: a religião precisa da ciência. O que nós estamos aqui repetindo é isso. A Igreja Católica precisa ser reformada na sua doutrina. Volto a dizer, separem a parte patrimonial. O Banco do Vaticano, para o qual o Papa nomeou, uma das últimas ações suas foi nomear o presidente do banco, tem 5 bilhões de euros de dinheiro que se arrecada no mundo, no planeta, para se fazer a caridade, para a igreja gerenciar isso. Então essa arrecadação vai para o Banco do Vaticano, que tem aí um montante atual de 5 bilhões de euros nos seus cofres. Então deixa isso separado. Agora saiam com a doutrina reformada, como pede o Papa. Eu estou fazendo aqui, ousando fazer isso, a pedido do Bento XVI. Façam uma reforma na estrutura da fé, na estrutura dos dogmas, porque os que estão aí não convencem, não convencem. Mostrei a Teresa de Calcutá, mostrei o João Paulo II, mostra aí os ateus que eu cito aqui, ó, Sanherres aqui, Sanherres, está aqui, Sanherres, acaba com a ideia desse Deus lá de fora, inclusive o Deus católico. Aqui, Michel Onfray, acaba com Deus lá de fora. Está escrito aqui: quem começa a fazer perguntas sobre os textos sagrados e a doutrina das religiões só pode chegar à conclusão de que todas estão erradas. As pessoas que falam isso não são idiotas, não são estúpidos, nem são imorais, corruptos, pedófilos, não. São honestos, são cumpridores dos seus deveres, pagam as suas contas em dia, não estão envolvidos em falcatruas, são pessoas competentes e honestas. Eu estou citando aqui 2 ou 3, mas tem 300. E vejam, a consagração da fragilidade, da anemia, porque passam os dogmas das igrejas, e em particular da Igreja Católica. Leva o representante máximo da igreja, que é atualmente o Papa Bento XVI, leva o Papa Bento XVI a fazer essa declaração aqui, que eu vou ler, está entre aspas. Eu já li isso aqui em outras vezes. Isso ele fez no ano de 2006, está na revista Veja, e foi publicado nos jornais do mundo inteiro. E entrem lá na internet e perguntem lá, dúvida do Papa, onde estava Deus, e vai aparecer as declarações que ele fez. Aqui em 7 de junho de 2006, a Veja publicou a visita que o Bento XVI fez na Polônia, em Auschwitz, onde foram mortos mais de 1,5 milhão de judeus, e ele lá, durante a visita, fez os seguintes questionamentos, entre aspas. Perguntou o Papa, abre aspas: por que Deus, o Senhor, permaneceu em silêncio? Olha a pergunta do Papa: por que Deus, o Senhor, permaneceu em silêncio? Como pôde tolerar tudo isso? Ele, Papa, perguntou: como pôde o Senhor, Deus, tolerar tudo isso? Onde estava Deus naqueles dias? Preste atenção nessa pergunta. Onde estava Deus naqueles dias? Como pôde ele permitir esse massacre sem fim? Esse triunfo do mal? Fecha aspas. Queridos irmãos católicos, queridos irmãos do Vaticano, é uma falta simplesmente de raciocínio e de abrir mão dos interesses pessoais, dos interesses de domínio, de império, e cair na honestidade de consciência. Kardec perguntou para os espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? E eles responderam na questão 621, nas vossas consciências. As leis de Deus estão nas suas consciências, estão na minha consciência. É só se voltar para dentro e se perguntar: estou sendo verdadeiramente honesto? Estou sendo verdadeiramente a serviço de Deus, a serviço do bem, a serviço da paz e da felicidade de todos? Ou estou eu querendo salvar a mim mesmo
e lavando a mão com relação ao todo. É justo a pretensão da sua melhora, da sua evolução, da dedicação a si próprio? É justo, mas não é justo, em função desse trabalho, se lavar as mãos em relação a todo o resto. As perguntas que eu li aqui, as questões que eu li, estão entre aspas. E foram feitas com honestidade de consciência. Ele, Papa Bento XVI, como homem, esqueceu a sua postura, o seu posto de Papa, de líder máximo, de teólogo mais qualificado de uma religião de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Simplesmente ele foi honesto fazendo essas perguntas. E isso mostrou, além das perguntas, quando ele pergunta onde estava Deus naqueles dias. Se ele não sabia onde estava Deus naqueles dias, ele negou a onipresença de Deus, que é um dogma da própria igreja. Porque se ele não sabia onde estava, ele negou que Deus está em toda parte. Ele demonstrou essa fragilidade da fé, porque não é raciocinada. É uma fé dogmática fechada. Tem que ser conforme diz o que está dentro da caixa. Ele negou a onipresença. Consequentemente, negando a onipresença, ele negou a onisciência. Porque se ele não está presente em toda parte, ele não sabe de tudo que acontece. E, consequentemente, negou a onipotência. Não tem poder para tudo, já que não sabe o que está acontecendo, porque não está em toda parte. Espremam isso e vejam. Olha o que nós temos para oferecer. A racionalidade da fé. Apresentem uma outra definição mais inteligente e concreta do que a que dão os Espíritos para a resposta número 1 do Livro dos Espíritos. Quando eles perguntaram, Kardec perguntou sabiamente, que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E os Espíritos responderam com firmeza, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E não negaram os Espíritos, quando em revelando os atributos de Deus, não negaram a onipresença, a onisciência e a onipotência. A igreja admite, mas não convence o próprio Papa, que perguntou onde estava Deus, que perguntou por que não agiu, que perguntou como pôde permitir. O que nós temos feito aqui, e o que Sanherres, o ateu, faz para acabar com a fé lá fora. Isso é mal, acabar com a fé. A fé raciocinada, não a fé cega, porque a fé cega escraviza, e a fé cega leva o mundo ao desespero, leva o mundo à inconsequência, leva o mundo a ter duas caras, uma dos que creem dentro das igrejas, e quando lá fora não querem saber que Deus e coisa nenhuma, é salve-se quem puder. Nunca vai haver a fraternidade, a solidariedade com esse tipo de pensamento. Mais uma outra honestidade consciencial, como diria o Bob, Leonardo Bob, mais uma outra honestidade consciencial do Papa, quando abriu para perguntas e uma menininha de 7 anos japonesa perguntou para ele, por que sofrem as criancinhas? Que tantas delas morreram na tsunami do Japão, logo depois da tsunami. A menininha de 7 aninhos perguntou, por que sofrem as criancinhas? Por que nós sofremos tanto? E sabe qual foi a resposta do Bento XVI? Mais uma vez, de honestidade, de consciência, nós também não sabemos. Foi a resposta dele, nós também não sabemos. Por que o maior teólogo da maior religião do mundo não tem noção, não sabe responder por que morrem as criancinhas? Claro, sem a reencarnação, que faz parte das regras de Deus, criada por Deus, o mecanismo é de Deus, não se consegue engrenar Deus com a lógica, Deus com o bom senso. Sem a reencarnação, joga-se todos no ateísmo, no materialismo, como sustenta Michel Onfray, como sustenta Sanherres,
Sem a reencarnação não há como sustentar Deus. E ele, no comentário da pergunta da menininha japonesa, ainda disse mais: por que umas crianças estão tão bem tratadas, têm uma vida tão boa e outras sofrem tanto? Nós não sabemos. São palavras do Papa. Entre na internet lá e vejam se eu estou mentindo. Eu estou aqui falando verdades. Eu aqui não minto. E eu aqui sou fiel à minha consciência, à doutrina espírita e à verdade. Eu não sou espírita porque eu entrei para o espiritismo para ter algum tipo de vantagem. Eu sou espírita porque a doutrina espírita me convence 100%. E se não convencer, eu mudo. Eu só estou aqui pregando com essa convicção porque eu tenho a impressão que quem tem uma inteligência mínima começa a ter essas dúvidas do próprio Papa. Então, quando ele pede aqui, e eu estou fazendo o que ele está pedindo, ajuda para a igreja, nós estamos aqui dando essa ajuda. E vocês já podem aí pensar assim: um Zé Mané vai dar que tipo de ajuda para lá? A verdade não importa de onde ela venha, porque a verdade é esmagadora da ignorância, da má intenção, da corrupção. A verdade esmaga como um rolo compressor, que por acaso eu já fui assim classificado na maçonaria. Um rolo compressor, simplesmente por honestidade de consciência. Por honestidade de consciência. Então a verdade não importa que ela venha da faxineira ou do presidente da república. Assim como, por outro lado, uma destruição nuclear, atômica, não importa se quem apertou o botão foi Barack Obama ou se foi a dona Dolores, que limpando o laboratório apertou o botão por engano. Vocês estão rindo, mas não é a realidade? É verdade, com certeza. Não importa quem apertou o botão. Então não importa quem está aqui dando a ideia, o Zé Mané. Eu não estou dando a ideia do espiritismo, eu estou dando a ideia da verdade. Porque o espiritismo já está também na época de começar a se desclassificar um pouco do cristianismo, de se deixar o cristianismo para lá para trás, como uma das doutrinas, uma das religiões que vão passando, como tantas outras, e assumir o seu papel. Porque o que vai predominar no mundo não é o espiritismo, é a verdade. A palavra religião vai desaparecer, isso não vai interessar. O que manda é a verdade. Nenhuma religião pode ousar se julgar acima da verdade. A verdade sempre esteve acima de todas as religiões. E vejam bem, a verdade da gravidade, a lei da gravidade, ela é católica, apostólica? Ela é budista? Ela é muçulmana? Ou ela é universal? Então ela esmaga todo argumento contrário à verdade dela. É a lei da gravidade. É a verdade. Não importa quem esteja falando sobre ela. Importa que ela é a verdade. Então aqui esse programa está fazendo essas colocações da verdade. Não é para que os católicos sejam espíritas. Eu já tenho dito isso aqui nos últimos programas. E o espiritismo não pode se atrelar a cristianismo, sob pena de deixar de ser uma religião universal, ou uma doutrina universal, ou melhor dizendo, a consolidação das leis de Deus, a consolidação da verdade. E é a verdade que vai prevalecer sem contestação. Sem contestação. E não se arrepiem aí os espiritólicos que estão no movimento espírita. José Manuel falou contra Jesus. Vocês já admitiram, e eu mostrei aqui o jornal, e vocês já admitiram isso. Eu mostrei aqui um jornal, que eu peço sempre desculpas quando eu faço assim, porque eu não tenho programado muitas coisas, então isso acontece na hora. Eu não sei se vou achar, mas achei. Aqui vou dizer data, dia e nome. Está no jornal O Correio Fraterno, é um jornal, me parece que de São Paulo, de novembro e dezembro de 2009, onde vocês colocaram aqui, o Movimento Espírita colocou aqui, uma pesquisa intitulada
personificação da superioridade espiritual. Isso foi feito por uns universitários numa tese que estavam fazendo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma tese de psicologia social, mestrado em psicologia social, e está aqui no Correio Fraterno, de novembro e dezembro de 2009, o que vocês deixaram veicular e não vieram esclarecer, pelo contrário, exploram isso e prejudicam, jogam o espiritismo no buraco, esse espiritismo que eu estou passando para a Igreja Católica, jogam no buraco dizendo aqui, ó, no ranking dos importantes, são os 10 primeiros. Número 1, Chico Xavier. Número 2, Jesus. Número 3, Kardec. Então não se arrepiem aí achando que eu estou querendo tirar Jesus do espiritismo. Vocês já tiraram há muito tempo em troca do católico Chico Xavier, que não sabia nada de doutrina espírita, que não entendia nada disso. Então não se arrepiem. Pronto, já matei isso aí. Essa vocês não precisam, a partir de amanhã ou de hoje mesmo, já começar a infernizar, dizer o Zé Manel quer tirar Jesus da... Vocês já tiraram há muito tempo. Então vamos à sequência. Deus, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, supremo amor, suprema justiça, suprema bondade, dá aso, dá conteúdo para que se admita com tranquilidade, com pureza de consciência e honestamente a reencarnação. É a consequência da justiça e do amor supremo de Deus. É consequência da bondade suprema de Deus. Não fazer como insiste a igreja, de que o indivíduo não sendo da igreja, não aceitando Jesus, vai para o inferno. Isso é uma desgraça para a humanidade. Vão mudar o que com isso? Não mudaram nada e vão continuar não mudando. Vão continuar incentivando, estimulando as guerras, a discórdia, a corrupção, a imoralidade, porque todos os corruptos, todos os desonestos que aí estão se agarrando nessas religiões de vocês para estarem salvinhos. Desgraçam o mundo aqui, são desonestos e corruptos, e do outro lado são recebidos nos braços do Criador, porque eles foram assim com as igrejas, deram muito dinheiro para as igrejas. Eu não devo citar nomes, mas na Itália tem um ex-ministro assim com as igrejas, e no entanto totalmente divorciado de Deus, da ética, da moral e dos bons costumes, e assim com as igrejas. Esses dias surgiu um escândalo aí, de que Mussolini cedeu muito dinheiro para a igreja apaziguar e encapar com as vistas do bem todas as tragédias e desgraças que ele cometeu. E com esse dinheiro compraram um patrimônio extraordinário espalhado pelo mundo. Notícia aí dos jornais, da televisão, entrem lá na internet e perguntem isso. Em São Paulo também nós temos políticos assim com as igrejas, corruptos de carteirinha, ficha podre, ficha lameada. Suja é pouco. Suja é pouco. Mas estão assim com as igrejas. Para eles, ao morrerem, estarão assim com Deus. Parem, vamos mostrar a verdade, a realidade. Pode ser corrupto, pode, mas vai pagar por isso. Amanhã será um somali, nascerá na Somália, irá passar fome, miséria, será estuprado, terá uma série de desgraças oriundas daquilo que eles próprios alimentaram em vidas passadas, quando políticos, quando pessoas de destaque. Olha a reencarnação como consequência de Deus, inteligência suprema, amor supremo, justiça suprema. Quando o Papa disse que não sabe porque as criancinhas sofrem, porque umas têm tantas coisas, nascem tão bem e outras tão mal, o Espiritismo está explicando. Os que nascem mal, entre aspas, que nascem lá, como eu disse aqui em programas passados, filhos de uma viciada em crack com 12, 13 aninhos, que vai ser parido esse filho debaixo de um viaduto, naquela imundície e naquelas cracolândias que mais parecem um chiqueiro de animais, vai ser parido lá. Um dos grandes de vidas passadas, que ajudaram aquilo lá estar acontecendo hoje, com as injustiças e a corrupção que praticaram em seus gabinetes de luxo, assinando de gravata, sem produzir sangue, mas desgraçando milhões de irmãos seus. Olha, a reencarnação explica. No Centro Espírita Friburguense nós temos um adesivo que diz assim: Deus é justo e perfeito? Interrogação. Aí quem lê se revolta até, fala, claro que sim, mas logo abaixo tem um texto que complica a conclusão do precipitado, quando diz assim: então explique
vírgula, sem a reencarnação, vírgula, as deficiências físicas e as desigualdades sociais. Aí complicou. Deus é justo? É. É perfeito? É. Então como é que você explica as deficiências físicas e as desigualdades sociais? Como é que você explica crianças nascendo na Suíça e crianças nascendo debaixo do viaduto da Cracolândia? Como é que você explica pessoas boas, honradas, sofrendo e canalhas e malfeitores da sociedade aí gozando as maravilhas e as benesses do mundo? Como é que você explica? Então a reencarnação é a consequência da concepção de um Deus, não aquele Deus tirano, não aquele Deus musculoso, velho, barbudo, que é feito à imagem do homem. Ao invés do homem se fazer a imagem de Deus, ele faz Deus à sua imagem, dando a vida e determinando a morte, determinando o céu para os puxa-saco e determinando o inferno para aqueles que não vão atrás das igrejas. Não tem que mudar essa concepção? Essa é a concepção que faz o Papa, que está saindo, e eu acho que com a sua saída prestando um grande benefício à humanidade, porque está expondo aí essas vísceras da igreja que todo mundo já sabe há muito tempo, mas que muitas estavam ocultas, estavam aqui, desde o mordomo que fez as denúncias. Moral da história, o Papa Bento XVI não aguentou mais a pressão, não aguentou, e por isso ele está acusando a igreja de sujeiras nas suas entranhas, sujeira nos seus bastidores. Tem gente boa lá, mas tem gente que predominantemente não tem bons propósitos. E essa turma vai existir sempre. Mas se querem uma proposta, como ele disse, ajudem a igreja, aí vai, queridos irmãos católicos. Apresentem uma proposta melhor do que essa que nós estamos apresentando. Vocês poderiam até pensar assim: nós vamos fazer para vocês, espíritas, a proposta do catolicismo. Não bate. Porque quando vocês disserem que Deus é um em 3 pessoas, ou são 3 pessoas, não complicou tudo. Quando disserem que Jesus é Deus, Deus é Jesus, desgraçou tudo, porque não é. Deus é único, Deus é indivisível. Nós não somos politeístas para termos 3 deuses. Então Deus é único, indivisível, e não é um homem, não é um indivíduo, é uma inteligência suprema, que está em todos os infinitos, em todos os universos, em tudo que se possa imaginar. É a causa primária de todas as coisas. Como eu disse há poucos dias, o que são coisas? A cor é uma coisa, a pedra é outra coisa, a árvore é outra coisa, você é outra coisa. Que são coisas? São todos os objetos materiais e imateriais, palpáveis ou inimagináveis, que nós possamos admitir como existindo em algum lugar. Então não bate. Quando vocês disserem para cá que Deus cria a alma no momento da concepção, não bate. E a sintomatologia da sua vida, ou melhor, a prática do seu dia a dia mostra isso. Que seus filhos, nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, criados no mesmo ambiente, com a mesma escola para que os educassem, são todos diferentes. Pensam diferentes, têm sentimentos diferentes. São uns mais agressivos do que outros, uns mais inteligentes do que outros. Por quê? Foi Deus que errou na criação? O pai, a mãe, as matrizes biológicas são as mesmas. Mas quem errou então? Foi quem criou a alma? Como você admitir que Deus tenha criado aqueles jovens que morreram em Santa Maria aqui, naquela boate agora esses dias, tendo criado aqueles jovens a menos de 25 anos, que a média de idade deles era de 20 anos, todos universitários, todos bonitos, jovens, alegres e contentes, tê-los criado, sabendo de tudo, para que eles morressem ali, asfixiados dentro daquele cubículo? Como admitir isso? Hein? Como admitir que o Deus que vai botar lá na Cracolândia é o mesmo Deus que está colocando as suas criações lá na Suíça, na França, no Canadá, na Inglaterra, nos países mais desenvolvidos do mundo? Então, de lá para cá, não é aceitável, porque não bate com a razão, com a ciência, com a inteligência. Agora, daqui para lá, bate. Porque o Deus inteligência suprema, contestem isso. Qual a definição melhor do que inteligência suprema? Causa primária de todas as coisas, todos vocês aceitam. Mas contestem que ele é a inteligência suprema. E que nada acontece sem o seu comando, sem a imersão de tudo que acontece na sua suprema justiça e no seu supremo amor. Segundo
a doutrina espírita, daqui para lá, para a reforma na teologia católica, essas almas imortais oriundas de um processo de evolução que vem do átomo e vai até o máximo da perfeição, esse processo é o processo da reencarnação. Antes da humanização, da individualidade e da consciência, antes disso, o processo é de acordo com as regras evolutivas estabelecidas pela inteligência suprema. Você não coloca uma semente de feijão no algodão e fica ali determinando o que ele vai ter que fazer para sair o caule. O que vai ter que fazer agora? Agora sai a folha. A folha, você esqueceu a folha? Não. Você joga lá e sai a perfeição. Estabelecida por quem? Pela inteligência suprema. O que é aquilo? É o processo da evolução do átomo, que vem na busca do intelecto. Quando chega no animal, mesmo irracional, já está o intelecto desenvolvido, que vai se desenvolvendo e constituindo matéria-prima na formação da consciência, do espírito único, individualizado, com consciência de sua existência e com a faculdade, daquele momento para frente, de progredir por seus próprios atos. Por isso, quando erra, sofre. Se não errar, não sofre. Por isso, quanto mais se aprimora, se esmera, mais vai galgando mundos superiores. Caímos no terceiro princípio que nós estamos passando para vocês, a pluralidade dos mundos habitados. Por que daí para cá não bate? Porque vocês vão dizer que esse é o único mundo criado por Deus para botar a espécie humana. Aí não bate com a razão, com o bom senso, não bate com a ciência. Então por isso que nós não podemos aceitar, mas podemos sugerir. Que tal pensar nos nossos? Que não são meus, são de Deus, são da humanidade. E que não são, têm o nome de espírita por acaso. Como eu disse, chamo de rabanete. Não interessa. Não importa o nome que tenha. Não serão espíritas por isso. Mas se a verdade é o que está aqui consolidada, e o bom senso e a ciência está mostrando que as verdades estão aqui consolidadas no livro dos Espíritos, essas verdades não são nossas. Elas não são espíritas. Elas são tanto nossa quanto sua, quanto de vocês todos. Elas são da humanidade, porque elas são de Deus. Elas que fazem a regência do universo. E nós não queremos o bem para todos, nós não queremos a consciência para sermos felizes. Pois bem, como conseguir essa consciência da felicidade sendo desonesto com as suas próprias consciências? Sendo desonesto para com a ciência, que vem e prova. Tudo que a ciência prova, nada mais ela está fazendo do que mostrar e fazer conhecidas as leis de Deus. Por isso, ciência, verdade, verdade e ciência vão se confundindo e vai ser a predominância planetária, verdade. E no espiritismo, catolicismo, budismo, islamismo, isso só divide a humanidade e torna impermeável o acesso de um sobre o outro. Apresentem a verdade, quem contesta a verdade. Qual a doutrina, qual o país, qual a nação que vocês conhecem, que negam a lei da gravidade? Qual? Não negam por quê? Porque é verdade, cientificamente conhecida e comprovada. Por que vão negar que Deus é a inteligência suprema? Não vão, nem vocês, que não podem negar isso. Mas por que vão negar a reencarnação, que é a oportunidade dos nossos sentimentos, do nosso amor, da nossa fraternidade, da nossa individualidade, progredir e se tornar perfeita, santa, já que não é esse o único planeta aqui habitado no universo? É uma ingenuidade aceitar isso? É um subdesenvolvimento intelectual continuar impingindo sobre a humanidade, sobre as cabeças das criaturas, esse tipo de concepção, esse tipo de dogma dos mundos habitados para a perfeição de todos e a comunicação das inteligências, como eu disse aqui no início, as inteligências que se harmonizam, que se amam, vão se unir neste mundo, separadas pelos corpos, muitas vezes em várias partes, em vários continentes, e em outras vezes unidas na espiritualidade, na dimensão espiritual. Nós não vamos perder nunca isso. Então, vejam como pergunta aqui o Santo Padre da Igreja. Ajudem. Honestidade consciencial é o que precisa haver. E eu até sugiro para vocês
Eu já disse isso várias vezes nesse programa aqui mesmo, nesses últimos 9 anos. Podem pegar um gancho nos segredos de Fátima. O terceiro segredo, existem especulações que ele não foi totalmente revelado. Que tal falar que lá está a reencarnação, lá está os mundos habitados, que está tudo isso, e se acertar com a vida? E se acertar com a sociedade? Vocês são responsáveis por 1 bilhão e 200 milhões de almas. Mas como orientá-las se a chefia máxima não sabe onde está Deus? Não sabe da onipresença, onisciência, onipotência de Deus. Olha, eu sugiro para vocês Civilização Planetária, Leonardo Boff. Já que Leonardo Boff, caçado pelo Ratzinger, que agora está se sentindo na posição do Leonardo Boff, quando Leonardo Boff foi caçado por ele, foi colocado em silêncio obsequioso pelo Ratzinger, ele agora está sentindo na própria pele. Para o Leonardo Boff, eu posso dizer que isso aí também são as consequências, está vendo? O que se faz, a que se paga, e quando se paga aqui, se paga em outras. Mas eu sugiro, o Leonardo Boff tem ótimas sugestões nesse livro aqui, Civilização Planetária, que ele me fez um presente. Quando numa conferência que ele fez para umas 1000 pessoas, ele falou aqui nessa conferência sobre a ética, a ecologia e a espiritualidade. Ele falou, foi uma ética, ecologia e espiritualidade, foi uma conferência que ele fez e eu estive presente. E no final ele abriu para perguntas, tiveram 5 perguntas, 4 e mais a minha. Ele respondeu as 4 e para a minha, numa honestidade de consciência ou uma honestidade de fidelidade aos princípios dos quais ele é representante, que aliás na época, um pouco antes, ele tinha representado 192 países na Noruega, em Copenhague, melhor dizendo, numa conferência do meio ambiente, do clima e meio ambiente. Ele representou simplesmente 192 países do mundo nessa conferência pelo clima e pelo meio ambiente. Leonardo Boff, na minha resposta, ele disse assim: José Manuel, eu não tenho resposta para a sua pergunta. Por honestidade, por sabedoria, mais um ponto ganha ele perante a minha avaliação, vários pontos, pela honestidade ou pela fidelidade dos seus princípios. Ele disse: eu não sei responder a sua pergunta. Quando eu perguntei mais ou menos o seguinte: com toda essa expansão do universo, com toda essa criação extraordinária que o senhor está mostrando, por que Deus cria pessoas aqui que vêm para aqui para destruir o próprio planeta criado por ele? Qual a ética de Deus nesse comportamento? E ele falou que eu não sei, não tenho resposta para a sua pergunta. Como disse o Papa para a menina de 7 anos, eu não sei, eu não tenho resposta para a sua pergunta. E ele aí, quando terminou a conferência, me deu aqui, eu vou pedir ao Roberto para mostrar, ele me deu esse livro dele, Civilização Planetária. Aqui, Roberto, que eu quero a dedicatória que ele fez. Olha lá, Jairo, acerta? Não. Lá, não está não. Vamos lá. Ali, olha lá. José Manuel, continue aprofundando o mistério magnum. Olha lá, Leonardo Boff embaixo, 20/2/2010. Porque ele concordou com o que nós estamos fazendo, ele concordou com os nossos estudos. A minha pergunta foi incisiva e de substância. E ele honestamente respondeu de público que ele não tinha resposta para a minha pergunta. Que fez isso? Se humilhou? Não. Um nobre, um homem de bem, um homem intelectualmente imbatível. Então eu sugiro Civilização Planetária. Leiam aqui o cristianismo e a civilização, a globalização, a emergência de uma nova consciência planetária. É o que se está precisando. Agir de acordo com a consciência, de acordo com a honestidade. E não esqueçam, qualquer Zé Mané pode apertar esse botão. E eu estou aqui apertando, estou aqui representando a doutrina espírita, que não é de federação, que não é de centro espírita, ela é da humanidade. E eu estou aqui com honestidade e um pouquinho de conhecimento, fazendo isso com coragem e independência. Nesses quase 10 anos que nós estamos aqui, nós ainda não tivemos uma contestação doutrinária. Esperneios por aí à vontade dos que falsificam e deturpam isso.
mas contestação doutrinária nenhuma. E eu ainda abro aqui a vaga entre eu e Valéria. Coloque isso aqui uma poltrona e aqueles que acham que nós estamos adulterando o espiritismo, venham aqui como representantes da doutrina para fazer isso. Então aqui nós estamos com essa moral, com essa credibilidade. Quem está aqui sem interesse pessoal e sem outra função senão a de passar essas verdades para que todos conheçam. Nós não vamos ter religião planetária, nós vamos ter predominância da verdade e da consciência planetária. É a civilização planetária que o Leonardo Boff tem aqui nesse livro dele, da editora Sextante. Então, Civilização Planetária, Desafios à Sociedade e ao Cristianismo, do grande teólogo Leonardo Boff. Bom, eu quero terminar, né, esse programa de hoje com a questão 799, onde Kardec pergunta o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta dos espíritos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro, através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos, né? Muito bem, queridos. Até a próxima. Divulguem esse programa. Os internautas, muito obrigado pelo que vocês têm feito. E um abraço, um beijo para todos vocês. E a música do Roberto?